Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui estudando a sexta lição dessa série de 3 estudos, onde nós estamos vendo sobre a missão de Deus, a minha missão. Depois de nós termos estudado sobre as desculpas que nós temos para evitar a missão, hoje nós vamos estudar sobre a motivação e preparo para a missão. Nós vamos ver como é importante não só pregar Jesus, mas estar íntimo, muito próximo daquele que você diz pregar. Então, espero que você curta, compartilhe aí esse vídeo. Nós teremos a participação aqui do Alexandre, do Marcos André, a minha participação lá na sexta-feira. E fica sempre aquele apelo para a sua participação também através dos comentários, que logo mais teremos a sessão. Não se esqueça também, pessoal, deixe seu joinha, isso é muito importante. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e acione o sininho para que você receba os alertas quando um novo vídeo é postado aqui no canal, beleza? Fica o convite também, se você quer participar dos grupos de WhatsApp, Famílias Entre Linhas 1 e 2, os links estão aqui na descrição do vídeo, você pode participar. E também tem o Família Entre Linhas ADM, onde só os administradores postam, beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, este é o momento então de nós conferirmos nos comentários das entrelinhas aqui e também o pódio, Temos as Olimpíadas dos comentários. Temos aqui os 3 primeiros a comentarem, que foi a Regiane Alves, o Genésio Mioto e também a Patrícia Rocha, Valeu, pessoal, por estarem sempre atentos lá e comentando toda semana. A Regiane Alves diz assim: boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas. Feliz sábado a todos. Valeu, Regiane. O Genésio Mioto, estamos aqui para mais uma lição. Hoje eu quero falar um pouco sobre o preparo. Devemos estar preparados para falar dessa missão, mas só estar preparado para falar da missão é muito pouco. Devemos estar preparados ainda melhor para a volta de Jesus. Exatamente, Temos que estar preparados para a volta de Jesus, porque muitos vão atravessar a rua, não vão chegar do outro lado e já vão ver Jesus voltar, pessoal? Essa é a nossa vida. Patrícia Rocha, boa tarde a todos os irmãos. Então, obrigado, Patrícia, aí, terceiro lugar aqui aparece para mim no pódio. Boa tarde a todos os irmãos, boa noite, bom dia, boa madrugada, independente da hora que você esteja aí ouvindo, essas palavras. A Benedito Eugênio diz assim: Ricardo, seu trabalho com a lição realmente sempre muito perfeito. Faz falta na equipe, Ricardo. Volte, por favor. Parabéns a todos aí pela lição. Obrigado, então, Benedito. Chamando o Ricardo. Ricardão, faz falta mesmo, hein? Lições fortes da Bíblia. Olá, meus queridos irmãos. Bênçãos do Deus eterno para todos nós e nossos familiares também. Tenhamos um ótimo estudo da lição. É isso aí, foi-se, a lição 5. Geraldo Alves Amaral diz assim: boa tarde, pessoal, a lição me é muito importante e parece comigo. Ele não falou no que parece, mas realmente a lição é perfeita para nós, principalmente a lição desse trimestre, sobre a missão de Deus, a minha missão. Olha, as tarefas de quinta-feira, não sei se vocês estão fazendo as tarefas de quinta-feira, eu estou lá tentando fazer e essa quinta vai ter mais tarefa. Vamos ver, que Deus abençoe aí, que a gente consiga concluir esses 3 estudos, pelo menos com um estudo bíblico novo, com alguém sendo despertado pelo Espírito Santo, para estudar a palavra de Deus. Adriana Kuhn diz assim: olá, queridos pastores virtuais, o Lúcio, o Alexandre, o Marcos André. E se tiver surpresa de novo, Oi, festa! Lição e Bíblia na mão, vamos que vamos, lição 5. Deus continue abençoando e protegendo vocês. Amém, Adriana. E continue essa bênção em nossas vidas. Gratidão sempre. Hashtag fui até as perguntas com o Lúcio. Hashtag volta Ricardo de vez. Hashtag faz um canal João Cavaco. Muito inspirado e intelectual, realmente. E hoje nós não vamos ter o comentário de João Cavaco porque ele ainda não mandou, pessoal. Então eu não vou poder ler. Mas aí você, quando ele mandar, confira aí nos comentários do vídeo 5. Joivaldo comenta assim: olá, pessoal, boa tarde de sábado e feliz semana. Estou aqui de plantão no hospital hoje. Oremos pelas vítimas sofredoras. Realmente, vítimas de enchente, fora as vítimas lá do outro lado do continente, em outro continente, na verdade, do outro lado do oceano. Nós temos as vítimas das guerras, misericórdia. Em 2023 eu estou falando guerras no plural já, pessoal?
Mas vamos lá. Edilza Nascimento, bom sábado, vídeo curtido e compartilhado, boa semana a todos, beleza, Edilza? Sempre presente, né, na lição, um abraço aí, irmã querida. A Maria Feitosa diz assim, boa tarde, meus pastores, Deus seja louvado por mais uma lição. Pastor Lúcio sem barba ficou mais bonito. Eu tirei a barba, mas ela já deixa crescer de novo. E ela deixou o CCC aqui, que é curtido, comentado, né, e compartilhado. Obrigado aí, Maria Feitosa, obrigado também pelo bonito. Que Deus seja louvado aí em todos os aspectos pela nossa vida, né? A Valdenice Mártires Cerqueira, de Presidente Prudente, São Paulo. Dessa vez você colocou, né, Valdenice? Valeu, isso aí. Olá, povo de Deus. Fiquei feliz em ver o Ricardo, mas gostaria que os quatro pastores virtuais continuassem explicando juntos, né? Obrigado, amo vocês, preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e eu acredito mais em Deus porque vocês existem. Amém. Né? Hashtag que bom ver o Ricardo e hashtag CCC, curtido, comentado e compartilhado. Valdenice, um abraço pelo carinho. Que Deus seja louvado, né, pela nossa presença, porque tudo isso, a palavra é um dom dele. O dom de falar, né, na frente das câmeras é um dom que eu atribuo também a Deus. O dom da palavra desses meninos que você vê, misericórdia, o Ricardo, o Alexandre e o Marcos, eles são assim espetaculares em lidar com os temas. Então, realmente, que tudo seja para a honra e glória de Deus. Mas, claro, a gente fica feliz, sim, de saber que o canal Entre Linhas, que todo esse esforço nosso, nossa dedicação, tem os frutos. E é esse fruto que a gente deseja, o fruto de a palavra de Deus achar um espaço no coração das pessoas e torná-las, né, cada vez mais próximas desse Deus eterno. Então, fico feliz, sim. Né? Muito obrigado pelo carinho, Valdenice. E a Célia Souza também diz assim, amo este canal, que Deus abençoe vocês. Obrigado, Célia, né? O pessoal gosta demais e eu fico muito, muito grato a Deus mesmo por essa oportunidade de estarmos aqui, né? Diante de uma internet tão podre, tão suja, tão inútil. Estamos aqui com nossos videozinhos de 1 hora, 2 horas, né? Levando aqui a palavra de Deus e eu acho muito legal mesmo participar desse ministério. Tem um espaço na minha vida que, como diz, né, o maior beneficiado pela pregação é o pregador, né? Então, Maria Rig, opa! Feliz semana, família abençoada do Entre Linhas de todos que assistem. Deus abençoe vocês sempre. Obrigado, Maria. Valeu pelo aprendizado, ela diz. E ela também diz, peço a Deus que me use, amém, e me capacite para a sua missão. Esse é o pedido de todos nós, Maria Rig. Que Deus nos use e nos capacite. E por isso estamos aqui, né? É uma missão dentro de Jerusalém, né? Que é a missão pregando a palavra com os amigos aqui que já são cristãos, que gostam da Bíblia. Mas, claro, né? Louvado seja Deus porque nós trabalhamos, nós estamos na sociedade, estamos aí espalhados por esse mundo. Que Deus continue nos usando também para falar dele, não só entre os irmãos, mas principalmente daqueles que não conhecem a Bíblia. Principalmente os que trabalham comigo, que eu fico falando, mas eles estão difíceis. Estamos orando, estamos fazendo a tarefa de casa. Vamos ver até o final do trimestre. Beth Souza, de São Paulo, diz assim, pois é, quando o pecado foi admitido em nosso planeta, as desculpas foram os primeiros frutos do nefasto evento, que concluiu ainda com a culpa sendo colocada naquele que os deixou muito bem informados sobre as consequências. Triste perceber que essas desculpas ainda persistem no mundo, e pior, até em nós que buscamos seguir a Jesus. Essas desculpinhas persistem. Persiste sim ainda em mim e muitos com certeza, né, Beth, sobre quando Deus chama para a missão, a gente sempre tem uma desculpinha, né? A gente tem que voltar. E temos um comentário aqui da Helena Saraiva, meninos abençoados, louvado seja Deus pela vida de vocês. Ela deixa o CCC, curtido, comentado, compartilhado. Fui até o final, feliz semana a todos. Amém, amém, amém. Obrigado aí, Helena Saraiva, sempre deixando aí o comentáriozinho dela. Marinalva Ferreira, feliz restante de semana para todos. Mais uma vez o Senhor nos mostrou como Ele nos ama e como devemos amar uns aos outros. Vivemos em tempos difíceis e o amor cada vez está desaparecendo. Oremos para que o povo de Deus esteja de olhos abertos e a desempenhar a missão que Deus nos outorgou. Abraço grande aqui de Astúrias, Espanha. Um abraço aí para os nossos amigos que moram aí nesse continente. O João Cavaco em Lisboa. Tinha o irmão
até esqueci, morava em Angola, tinha tanta gente morando espalhado por esse mundo aí, né? Então um abraço aí para a irmã Marinalva Ferreira. E o último aqui, deixa eu só ver aqui, Nalva 861, deixa um boa tarde. Então Nalva, um abraço aí, não deixa de onde que é, lembre de deixar sempre de onde você é, um abraço para todos que comentam. E muito obrigado, né? Porque, novamente, eu agradeço, porque eu sei como é difícil a gente dedicar um pouquinho do nosso tempo para dar um comentário, para dar um alô, e isso, de certa forma, motiva, né, a plataforma a divulgar esse conteúdo, né, dentro dela, porque sente que o pessoal está gostando do conteúdo. Então, a plataforma, ela tem um algoritmo dela, quanto mais o pessoal se envolve no conteúdo, mais ela vai tentar divulgar aquele conteúdo para que mais pessoas envolvam e fiquem presos na plataforma, né? Nesse caso, no YouTube e nesse caso, no Entre Linhas, que é o mais importante. Beleza, pessoal? Vamos ao que interessa então, vamos aí sobre esse preparo para a missão, para que Deus, né, nos ajude, nos motive e nos prepare para o que nós temos que desempenhar no mundo. Mas antes, como sempre, vamos buscar o Senhor em algumas palavras de oração. Santo Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos animou, nos motivou e tem nos preparado aqui, Pai, para tudo que nós fizemos até aqui. Mas queremos aprender mais, queremos, ó Pai, como nós vamos aprender agora na lição dessa semana, aprendermos a ser mais íntimos de Ti, Senhor, para que o Senhor conduza-nos diariamente em tudo que nós devemos fazer e principalmente na missão. Use, ó Pai, mais uma vez o Alexandre, use o Marcos André, use a mim e que use também, ó Pai, todos os nossos ouvintes, porque essa é uma lição, ó Pai, para a reprodução, para a prática. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Então, chega aí, Alexandre, e agora é com você. Olá, pessoal do canal Entre Linhas. Satisfação estar aqui com vocês para mais uma noite, ou tarde, ou manhã. No meu caso aqui é noite, porque eu estou gravando sexta-noite. Mas é uma satisfação estar aqui com vocês para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui nessa série, Missão de Deus, Minha Missão. E agora chegando na lição número 6 já. Metade do trimestre praticamente já foi. Estamos aí rumando para o final do ano, né? Já estamos em novembro, gente. Deus do céu, como passou rápido. Mais um pouquinho a gente já está com o Roberto Carlos descongelado para o especial de Natal, escutando Simoni cantar Então é Natal em todas as rádios do país. De toda forma, o final do ano está chegando. E esse ano foi um ano abençoado de Deus com toda certeza. E que esses últimos 2 meses aí sejam bênção de Deus também. Verso para memorizar, está lá no texto de Lucas, capítulo 24. É um texto interessante, é um texto que vai aparecer várias vezes na nossa lição nessa semana, né? Foi um texto base para a lição de domingo, lição de segunda, depois na lição de terça a gente avança para Atos, né? Mas sábado, domingo, segunda é esse texto de Lucas 24 que é a base. E a gente vai estudar junto ele aqui. O verso para memorizar diz: São essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Vamos entender o contexto desse texto aqui. Ele acontece logo depois de que Jesus ressuscita. Jesus morre, ao terceiro dia ele ressuscita, só que ele não é visto de imediato, né? Ele ausenta-se ali do sepulcro, as mulheres primeiro vão visitá-lo e não o encontram, depois o apóstolo Pedro vai lá e não o encontra, e depois Jesus se revela aos discípulos, e quando ele se revela aos discípulos, ele fala essa passagem que está no texto ali de Lucas 24, 44. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus aqui ele está explicando para os discípulos o seu ministério, a sua morte, a necessidade dela,
a necessidade da sua ressurreição. Ele está explicando para os discípulos qual é a mensagem que os discípulos deveriam pregar aos outros, qual que é o papel profético que os discípulos têm agora também. E logo em seguida, Jesus é assunto ao céu, né? Ele sobe, e os discípulos se prostram e o adoram enquanto Jesus sobe. Eu acho muito interessante a escolha do texto desse verso para memorizar. Quando a gente pensa nós hoje, existe uma relação de continuidade entre nós e os discípulos de Jesus, tanto em torno da vida que nós vivemos, que procura espelhar as orientações de Jesus, quanto em torno da mensagem que nós pregamos, que é a mensagem de arrependimento e de salvação, de perdão. O texto da lição de sábado, ele fala ainda ali de Filipenses, capítulo 1, versículo 15 a 18. É uma cena muito interessante em que Paulo ele fala sobre ele estar na cadeia, né, e sobre como tinha gente que pregava por todos os motivos, tinha gente que pregava com sinceridade, mas tinha gente que pregava com inveja também, com relação ao ministério de Paulo. A gente sabe aquela disputa que existia dentro da igreja cristã no primeiro século, de gente se dividindo em facção, falando eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou desse, eu sou daquele. Mas Paulo fala o seguinte: não importa porque você está pregando. O que importa é que Cristo Jesus está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também nisso eu me alegro. Então Paulo está falando o seguinte: olha, se você está pregando pelo objetivo errado, está pregando para se aparecer, está pregando com inveja, está pregando para se vangloriar às vezes, saiba o seguinte: você vai se ver com Deus, você vai se acertar com Deus pela motivação. Mas de toda forma, a obra de Deus está sendo feita, então eu me alegro. Acho interessante a postura de Paulo, como ele não era de uma postura mesquinha, né? Quantas vezes a gente está na igreja e tem figuras assim, às vezes nós mesmos. Se eu não aparecer, eu não vou participar. Se eu não for a estrela principal do evento, da atividade, eu não vou participar. Paulo aqui tem uma preocupação: que o evangelho seja pregado. Não é Paulo que está sendo pregado, é o evangelho de Cristo que está sendo pregado. Então não compete a ele julgar quem está pregando por que motivo. Ele abraça aí quem está pregando e que Deus julgue, que Deus julgue. E acho muito interessante essa postura que Paulo adota ali, e quando ele fala até mais: eu não sou nem de Paulo, nem de Pedro, eu sou de Cristo. É isso que Paulo vai falar. Mas é certo que quando a gente pensa agora no ponto de vista da pessoa que prega, a motivação faz diferença. A gente tem que pregar porque a gente quer levar a boa nova da salvação às outras pessoas. A gente quer pregar porque pregar é um ato de amor e de generosidade para produzir salvação, para produzir libertação. A gente não quer pregar para se aparecer. Se a gente quer pregar para se aparecer, a gente está perdendo a bênção de participar do ministério pelo propósito adequado. A gente está perdendo o processo de amadurecimento espiritual, de aprofundamento espiritual, de aproximação para com Deus que esse ministério ou que essa ação evangelista poderia ter. Lição de domingo. A lição de domingo segue no texto de Lucas 24, agora nos versículos de 1 até 12. E nós temos nesses versículos um encadear de cena, né? Primeiro as mulheres vão até o sepulcro para preparar o corpo de Jesus, lembrando que Jesus morre próximo ao pôr do sol de sexta-feira, um pouquinho antes, quando se estava entrando o sábado entrava ao pôr do sol da tarde de sexta-feira. Então o corpo dele não é preparado, ele não é embalsamado adequadamente, ele não é enfaixado nas tiras de linho como era o costume, ele não é passado óleo e perfumes como era o costume. Então, no sábado, Jesus descansa na sepultura, e no domingo, cedinho, porque vem o pôr do sol, né, de sábado, daí não iriam preparar o corpo de Jesus à noite, na noite de sábado, até porque era escuro, as pessoas não tinham lâmpada, né, não tinha luz elétrica. No outro dia, cedinho, as mulheres que acompanhavam Jesus tinha discípulas também, tinham mulheres que acompanhavam Jesus, né? Maria era uma delas, a Maria
Maria Madalena, a Marta e um conjunto de mulheres ali que acompanhavam Jesus, elas vão até o sepulcro para preparar o seu corpo. E quando elas chegam lá, elas encontram dois anjos, né? Que são homens radiosos, aí, brilhantes, que falam para elas: porque vocês estão procurando quem está vivo no meio dos mortos? Jesus ressuscitou. Elas ouvem isso e elas saem alegres, saem faceiras, felizes. Imagina só, você está indo para uma atividade que seria trágica, que seria triste, preparar o corpo do seu mestre para a morte ali, morto, né? E de repente esse lugar, que é um lugar de choro, né, que é o cemitério, se torna um lugar de riso, um lugar de alegria. Em alguma medida já prefigura um momento no futuro em que todos os cemitérios se converterão de lugares de pranto em lugares de alegria com a ressurreição. Cristo prefigura a ressurreição de muitos outros que virão depois. Essas mulheres, elas saem e a primeira atitude delas é a atitude de pregar. Quem ouve da Boa Nova tem como um mover do coração o Evangelho, o evangelismo, o anunciar para outros. A gente não quer uma boa notícia guardar só para nós. Quando acontece uma coisa legal com a gente quer contar para todo mundo. E é isso que acontece aqui. As mulheres saem querendo contar. Os discípulos homens ouvem, mas eles não dão crédito às mulheres. Tem só uma figura que dá um pouquinho de crédito, que é Pedro. Pedro, cético, fica em dúvida. Opa, mas será que ressuscitou? Será que não ressuscitou? Que história é essa? Eu vou até o sepulcro. Ele vai até o sepulcro, vê o sepulcro vazio. Os anjos não aparecem para ele. Acho interessante, né? Quem vai para o sepulcro para procurar o Jesus morto para trabalhar, encontra os anjos. O Pedro, que vai lá para saciar a sua curiosidade, saciar a sua dúvida, não encontra os anjos. Ele sai de lá com dúvida, mas ele fica remoendo aquele assunto, né? Ele fica remoendo depois. Acho que a gente pode destacar da lição de domingo dois aspectos. O primeiro a gente fala daquilo que a gente viu e viveu. A gente fala daquilo que Jesus, daquilo que Deus fez na nossa vida, a gente fala daquilo que a gente experimentou. As mulheres falam para os discípulos de algo que elas viram, que elas vivenciaram, que elas experimentaram. A gente pode pregar sobre coisa que outros experimentaram, mas a gente vai falar com muito mais propriedade dos efeitos do Evangelho na nossa vida. O testemunho pessoal é muito poderoso. E o segundo aspecto aqui é de que quem recebe o Evangelho tem o ímpeto de levar esse Evangelho a outros. A gente não recebe para enterrar essa verdade, a gente recebe para partilhar. Lição agora de segunda-feira. A gente continua no texto de Lucas, mas a gente avança. Lucas 24, versículo 36 até 49. Nessa cena aqui, Jesus ele reaparece agora para os discípulos. Se antes os discípulos estavam tudo em dúvida, o que aconteceu? Ressuscitou, não ressuscitou? Pedro ali remoendo durante esse tempo. Agora, em Lucas 24, versículo 36, Jesus aparece para os discípulos. E os discípulos pensam ser um espírito, eles ficam com medo, ficam assombrados. Interessante também como eles eram misturados ali, influenciados pela cultura que os circundava. Os judeus tradicionalmente não acreditavam nessa concepção espiritualista aí. E isso é uma influência do pensamento grego, mas também do pensamento babilônico e de tradições tribais da região ali. E os discípulos, eles tinham essa influência. Eles olham e pensam, olha só, é um espírito. Jesus, ele mostra as mãos, mostra os pés. Jesus come, né, com os discípulos, acalma o coração dos discípulos. E logo na sequência, Jesus começa a ensinar os discípulos. E ele ensina aos discípulos de si. Ele mostra como os profetas falavam que deveria ser a vinda do Messias. Ele fala da importância da morte, da ressurreição. Ele fala de tudo que precisava acontecer para o plano da salvação dar certo. E ele abre o entendimento dos discípulos. Ele faz com que os discípulos entendam o seu ministério agora com muito mais
compreensão da totalidade, né? Por muito tempo os discípulos esperavam um Jesus guerreiro que libertaria Israel. E agora Jesus apresenta o Messias prometido para os discípulos. Mas ele avisa também aos discípulos que eles têm um papel agora no ministério. Os discípulos têm por tarefa, em nome de Jesus, pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. E aqui eu falo que é legal, muito legal, porque a nossa história, ela se conecta aqui com a história de Jesus e seus discípulos. A missão dos discípulos, ela vai passando geração após geração de discípulo para discípulo até chegar em nós hoje. A comissão dos discípulos é a minha e a sua comissão. Nós herdamos essa comissão ao aceitar e receber o Evangelho hoje. Mas é muito bonito também porque Jesus, ao mesmo tempo que oferece o trabalho e fala do trabalho que os discípulos deveriam executar, o mesmo Jesus também avisa que eles receberão poder e os orienta quanto ao recebimento do poder. O Cristo que incumbe da missão é o mesmo Cristo que fornece, que concede o meio e a capacidade para a missão. A morte e a ressurreição de Cristo recebem agora a centralidade na missão da pregação do Evangelho por esses discípulos. Eles pregam a salvação, o arrependimento pelos pecados, a salvação por meio da graça. É a mesma mensagem que compete a mim e a você pregar hoje. Essa é a missão de Deus, essa é a missão de Cristo, essa é a minha e a sua missão. Um abraço para todo mundo, foi muito bom partilhar com vocês dessa lição e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui com você. Afinal, nos reunimos aqui com um propósito nobre. Estamos estudando a respeito da vontade do nosso Deus expressa na sua palavra. Esse trimestre, especialmente, nós estamos muito necessitados de conhecer a respeito do tema, porque o tema fala sobre missão. E a missão ela é muito importante, porque esse é o sinal definitivo que marca a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, no capítulo 24, verso 14, diz que quando esse evangelho for pregado a todo mundo, para testemunho a todas as nações, então, finalmente virá o fim. Está em nossas mãos terminar com a maldade nesse mundo. Se nós pregarmos o evangelho com eficiência, nós estamos apressando a vinda de Jesus, como diz o apóstolo Pedro. Quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando então que queremos nos encontrar com o nosso Deus, queremos nos encontrar com os nossos queridos que já partiram e queremos também nos encontrar como irmãos. Imagine a família Entre Linhas reunida no céu, todos nós nos abraçando e lembrando dos momentos que passamos juntos aqui nesse mundo, crescendo em direção à vontade de Deus. Eu dou continuidade agora ao estudo dessa semana a partir da lição de terça-feira. Você já começou aí com o Lúcio e com o Alexandre e agora nós vamos dar continuidade. Na terça-feira nós temos o título Espera e Missão. E o autor chama atenção para o fato de que o Evangelho de Lucas termina com o mesmo assunto que começa o livro de Atos. Caso você não saiba, o livro de Atos foi escrito pelo mesmo autor, pelo evangelista Lucas. Foi Lucas quem escreveu o livro de Atos. Se você estiver mais atento ainda aos detalhes, você vai perceber que o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, diz que foi escrito a um tal de Teófilo, e o livro de Atos também começa se referindo a um tal de Teófilo. Quem é esse Teófilo? Pode ser uma pessoa com a qual Lucas estava se correspondendo, ou pode ser simplesmente uma forma de se referir ao povo de Deus. Afinal, o termo Teófilo é composto por duas palavras, Theos, que é Deus, e Filo, que é amigo. Então são os amigos de Deus. Ou pode ser alguém que se chamava Teófilo, né, amigo de Deus, ou então pode ser uma referência àqueles que desejam conhecer melhor o Deus verdadeiro. Seja como for, o que nós precisamos compreender é que o Evangelho de Lucas tem a sua continuidade no livro de Atos. Então a promessa feita por Jesus Cristo de que viria poder do alto sobre os seus discípulos se concretiza no início do capítulo
1 e 2 de Atos, desculpa. Então Jesus instruiu os discípulos a esperarem em Jerusalém até que ele cumprisse sua promessa de enviar do Pai o Espírito Santo. O autor destaca isso aqui e nos faz uma pergunta pedindo para ler Atos capítulo 1, dos versos 12 a 26. O que nós lemos ali nessa passagem? Primeiro, que eles obedeceram, eles permaneceram em Jerusalém como Jesus havia ordenado. Depois nós vemos também que eles se voltaram para o estudo das escrituras, né? Então não foi uma espera ociosa, passiva, eles estiveram atuando profundamente naquilo que Jesus Cristo havia ordenado para eles. Eles se empenharam em cumprir a ordem de Jesus. Eu quero destacar 3 pontos importantes que eu levantei nessa lição de terça-feira. O primeiro ponto é que Jesus ordenou aos discípulos que permanecessem juntos e aguardassem. Sobre permanecer juntos, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas eu quero destacar aqui que a espera, o aguardar, faz parte do povo de Deus desde o início. Desde que Deus prometeu a Adão e Eva, que enviaria um descendente da mulher, e esse descendente então viria para esmagar a cabeça da serpente, existe uma espera entre o povo de Deus. Primeiro eles esperaram o descendente da mulher, a semente de Abraão, o Messias prometido ao povo de Deus, que era o descendente de Davi. Então, ao longo da história, o povo de Deus cumpria a sua parte na aliança, aguardando o cumprimento de Deus pela fé. Eles observavam o seu passado, como Deus havia atuado junto com eles no passado, e confiavam então que ele também cumpriria as suas promessas para o futuro. Não é diferente para nós hoje. Nós aguardamos também que Jesus Cristo volte para nos resgatar desse mundo. A promessa continua sendo da vinda do Messias e nós aguardamos a vinda gloriosa do Messias. No que diz respeito à missão, aí aplicando para a nossa realidade também para a nossa lição, a espera também é muito importante. Por quê? Muitas vezes nós somos ansiosos para chegar para uma pessoa, falar da Bíblia, ou convidar para ir à igreja, ou convidar para participar de um estudo bíblico, de um pequeno grupo, e essa pessoa deveria aceitar imediatamente. Só que as coisas não acontecem exatamente assim, né? O nosso testemunho, a operação do Espírito Santo, a nossa persistência em falar de Jesus para aquela pessoa, vai fazendo com que o coração dela vá se amolecendo para que ao longo do tempo ela possa então tomar a sua decisão, seja por Deus ou seja então para rejeitar. E aí não podemos fazer nada quanto a isso, é uma decisão entre a pessoa e o Espírito Santo que está atuando nela. Então, quando você começa a dar um estudo bíblico, ou quando você começa a discipular alguém, ou começa a se aproximar de alguém com o propósito de falar de Jesus, é um processo como se fosse uma venda para que a pessoa então tome a sua decisão. Nós precisamos trabalhar esse processo nas pessoas e trabalhar também em nós para que não sejamos ansiosos, por isso podemos até desistir ao longo do caminho. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, eles permaneciam juntos em oração e no estudo das Escrituras. Como eu já falei anteriormente, eles não ficaram numa espera tediosa, numa espera passiva, eles estiveram então atuando naquilo que era possível. Eles buscaram em oração, eles buscaram nas Escrituras, ou seja, eles estavam se preparando para a missão que estava à sua frente. Eles estavam fazendo o possível para resolver aquilo que estava às suas mãos. Nós precisamos também entender que a missão ela depende de preparo, depende de oração. Nós podemos orar a Deus e pedir, Senhor, assim como o Senhor fez com Filipe, que enviou lá no caminho para esperar o eunuco, e depois ele então pregou ao eunuco, e o eunuco foi batizado, nós também podemos pedir a Deus, Senhor, me mostra onde que eu devo pregar, quem são as pessoas que estão receptivas ao Evangelho, quem são aquelas pessoas com as quais o Espírito Santo já trabalhou o suficiente para que ela aceite um estudo bíblico. Nós podemos orar nesse sentido e Deus certamente vai nos encaminhar. Afinal, é o mesmo Deus que atuou no passado, ele também atua conosco ainda hoje.
Outro ponto importante é que eles tinham várias diferenças entre eles que precisavam ser acertadas. Eles ficavam disputando quem estaria à direita e quem estaria à esquerda de Jesus, enquanto que Jesus não veio para estabelecer reinos, estabelecer posições. Jesus Cristo, pelo contrário, veio para criar uma missão que levasse salvação a outras pessoas. Jesus Cristo encabeçou essa missão, pagando o preço da salvação, e nos chama hoje para levarmos a missão onde quer que esteja, ou seja, para servirmos no exército celestial, cumprindo a missão que Jesus Cristo nos deixou. O serviço é muito mais importante do que a posição. Os discípulos precisavam compreender isso para assim aparar as arestas que haviam entre eles. Nós precisamos compreender isso na igreja também. Nós estamos ali para servir. Se nós estamos ali em busca de cargo, em busca de posição, em busca de aplausos, nós estamos como os discípulos antes da conversão. Nós precisamos estar ali na igreja para servir. Se tem um chão para limpar, eu sou a pessoa que vai lá e passa o pano no chão ali para que o chão esteja limpo e para que a igreja seja um lugar mais agradável para as pessoas. Serviço é quando eu estou disposto a prestar aquilo que está ao meu alcance. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar é que eles foram proativos e elegeram um substituto para Judas. A proatividade é muito importante também na missão. Eles entenderam o que havia acontecido, eles viram o cumprimento daquilo que estava nas Escrituras, eles entenderam lá que havia uma profecia realmente que um deles iria se perder, e a partir de então eles tomaram a atitude de eleger um substituto. Muitas vezes nós estamos na igreja ou nós estamos realizando alguma missão e ficamos muito ligados no que deu errado, naquilo que foge do nosso controle, ficamos tristes e procurando às vezes até culpados e não entendemos que na verdade nós precisamos ser proativos com aquilo que nós temos em mãos. O que nós podemos fazer? Se algo deu errado, a partir daqui, como nós podemos agir para que a missão se concretize? Nós precisamos nos adaptar à situação que nós estamos vivendo para progredir. Se nós ficamos apenas olhando para o passado, apenas procurando culpado, nós vamos estar só dando desculpa para não cumprir a missão que Jesus Cristo nos deu. Um trabalho missionário bem-sucedido tem união, planejamento e propósito. Um trabalho missionário que vai ser concretizado com sucesso, ele tem esses três elementos. Nós precisamos estabelecer o alvo, quem nós queremos atingir com esse trabalho missionário. Nós precisamos nos planejar para isso, ou seja, estabelecer metas claras e planejar para chegar nessas metas, e nós precisamos estar unidos. A igreja precisa estar unida no mesmo propósito. Nós não podemos agir como um rebanho que corre cada um para um lado, com medo de um predador. Nós precisamos, pelo contrário, agir como predadores. Nós precisamos cercar todas as possibilidades, nós precisamos estar empenhados, cada um cumprindo a sua missão, cada um cumprindo o seu papel para que a missão aconteça, e assim, com planejamento, com propósito e com união na igreja, certamente Deus estará abençoando esse trabalho. Aqui no finalzinho da página tem aquela perguntinha de rodapé. Alguns inscritos do canal ficam cobrando: por que vocês não tratam também da pergunta de rodapé? Eu sempre procuro tratar dessa pergunta, no entanto, às vezes a pergunta é muito de cunho pessoal. Aí, quando é de cunho pessoal, eu deixo para a reflexão de cada um. Mas quando é relevante para o tema que nós estamos tratando, quando eu considero que posso trazer uma resposta relevante, então eu trato também dessa perguntinha de rodapé. E a pergunta daqui da terça-feira é: como esperar no Senhor sem perder a fé e usando melhor o tempo? Nós precisamos substituir a espera, que é algo passivo. Esperar é ficar sentado aguardando, por esperança. Esperança é algo que nos motiva. Por que os discípulos estavam empenhados na missão? Porque eles tinham esperança de encontrar novamente com Jesus, aquele que havia partido. Eles se sentiram órfãos e queriam, então, encontrar com Jesus novamente. Nós precisamos estar motivados pela mesma esperança, a esperança de ver nosso Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu. Certamente, nunca esteve tão próximo da sua vinda e nunca esteve tão nas nossas mãos. Nós precisamos cumprir a missão para que o Evangelho seja pregado
e assim então possamos ver o nosso Senhor Jesus Cristo voltando com poder e grande glória nas nuvens do céu. Na parte de quarta-feira nós temos o título A Quem Crucificaram. Aqui o autor trata de Atos no capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Eles estavam todos reunidos, como Jesus havia ordenado, e eles receberam então o poder prometido do alto e passaram a falar em outras línguas. O autor nos pede para ler Atos no capítulo 2, do verso 1 ao 41, que narra a descida do Espírito Santo e também o discurso de Pedro e até mesmo a reação das pessoas que estavam ali presentes. Aqui também eu destaco 3 pontos. O primeiro ponto é que depois da espera veio sobre eles o poder do Espírito Santo. Quando Deus nos pede para esperar por algo, é porque Ele tem algo grandioso para nos dar. Nós precisamos compreender que a espera faz parte do processo, porque Deus precisa abençoar a sua igreja, precisa nos abençoar de maneira individual, não só com a bênção correta, mas no tempo correto. Eles poderiam receber os dons do Espírito Santo antes? Poderiam, mas quando eles receberam no dia de Pentecostes, isso fez um efeito muito maior. Eles estavam reunidos em Jerusalém, exatamente onde estava acontecendo a festa do Pentecostes, e ali eles estiveram então pregando para aquelas pessoas que estavam ali buscando aquela festa, buscando comunhão com Deus. Então, Deus sabe o tempo correto das coisas acontecerem. E Deus sempre tem um propósito maior do que os nossos propósitos. Às vezes nós queremos algo e Deus quer algo muito maior, muito mais grandioso do que aquilo que nós aguardamos ou pensamos, né? É o que diz a Bíblia Sagrada. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é que eles foram capacitados de forma sobrenatural. Essa capacitação de forma sobrenatural, ela veio para suprir uma necessidade que os discípulos tinham. É importante nós entendermos isso, que Deus não age sempre de maneira milagrosa. Deus age de maneira milagrosa quando nós atingimos os limites da nossa capacidade. Por exemplo, Deus não vai multiplicar pão se nós temos dinheiro para comprar pão. Então nós podemos ir no mercado para alimentar alguém, nós podemos ir no mercado, comprar uma cesta básica e atender aquela necessidade. Quando que Deus vai multiplicar o pão? Quando nós não tivermos mais recursos. Aí então Deus vai suprir essa necessidade. Assim como aconteceu ali. Eles chegaram a um ponto em que eles não conseguiam mais pregar o evangelho. Por quê? Eles estavam diante de pessoas que não falavam a língua que eles falavam. Então Deus supriu a necessidade. Quando nós saímos para pregar o evangelho, nós precisamos empenhar o nosso esforço máximo, empenhar todos os nossos recursos, e aí, a partir daí, Deus vai começar a agir. A partir do momento que nós atingimos o nosso limite, Deus começa a agir de maneira sobrenatural. Terceiro ponto, os dons do Espírito Santo foram recebidos como um chamado à missão. Isso é muito importante de compreendermos também. Existem muitas pessoas que ficam andando pela igreja sem fazer absolutamente nada, se perguntando: eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que eu devo fazer, ninguém me dá a oportunidade. O seu chamado é o seu dom. Se você tem dom de falar em outras línguas, o teu chamado é para dar um curso de línguas na igreja, para chamar algumas pessoas para aprender ou um outro idioma e a partir dali evangelizar com esse dom. Se o seu dom é de organização, você é chamado para trabalhar talvez numa secretaria da igreja, numa tesouraria, organizando algum evento que está acontecendo na igreja. Outras pessoas recebem dons de cantar, dons de estar à frente pregando, dom do ensino, mas nem todas as pessoas recebem esse dom. Eu vi uma forma muito interessante de você identificar o seu dom. O que você critica na igreja? Se você chega na igreja e fala assim: poxa, essas pessoas da recepção não sabem receber bem. Então você está sendo chamado para receber bem as pessoas ali, talvez estar ali na recepção para receber bem os visitantes, as pessoas que chegam na igreja. Ou se você chega na igreja e diz assim: essa igreja não está muito limpa, eu estou vendo alguma sujeirinha. Deus está te chamando para que você cuide dessa área. Talvez você precise cuidar dessa sujeira, dessa parte da igreja que não está sendo muito bem cuidada. Geralmente, a igreja está deficiente na área em que nós estamos sendo negligentes. Então, o nosso chamado, geralmente,
é para aquilo que Deus está chamando a nossa atenção. Cheios do Espírito Santo, os discípulos pregavam não de si mesmos, mas de Cristo. Quando nós lemos o discurso de Pedro, ele está falando a respeito de Jesus, ele está centrando o seu discurso em Jesus. Nós vemos tantas pregações das quais as pessoas falam apenas de si mesmo, pregações em que a pessoa lê um texto bíblico e depois nem sabe mais por que leu aquele texto bíblico. A gente fica sentado na igreja se perguntando por que essa pessoa leu esse texto bíblico simplesmente para contar uma história da sua própria vida. Isso não acontecia com quem estava cheio do Espírito Santo. Eles estavam centrados em Cristo. O Espírito Santo sempre vai apontar para Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: quando ele vier, ele me glorificará. A obra do Espírito Santo é glorificar a obra de Cristo, é dar destaque para aquilo que Cristo fez por nós. Quando nós buscamos o Espírito Santo, nós buscamos para glorificar a Cristo. Não precisamos do Espírito Santo para exaltação própria, para realizar obras por nós mesmos. Nós precisamos do Espírito Santo para que Cristo seja levado o mais rapidamente possível a todos os lugares do mundo. Mais uma vez, aquela perguntinha do rodapé, a ideia de que mesmo alguns dos cúmplices da morte de Cristo receberam a salvação, como nós lemos ali em Atos no capítulo 2, né, o discurso de Pedro termina com a ideia de que vocês mataram esse sobre o qual eu estou falando. Ele conta a história de Jesus, mostrando que aquilo era cumprimento das promessas do Antigo Testamento, e depois diz: vocês mataram esse. Foi esse aí que vocês mataram. Mas em seguida eles se perguntam: e aí, o que nós podemos fazer em relação a isso então? Nós estamos condenados porque matamos o Messias, porque matamos o Filho de Deus? Então ele diz assim: arrependam-se e sejam batizados para que os pecados de vocês sejam cancelados e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Então, que pecado poderia ser maior do que esse? Que pecado você poderia ter que possa ser maior do que o sacrifício que foi feito? O céu ofereceu tudo, pagou o preço maior. Não existe pecado grande que possa permanecer em pé diante da ensanguentada cruz de Cristo. Na parte de quinta-feira nós temos o título Uma Imagem da Igreja Primitiva. É muito interessante quando nós olhamos para aquela igreja primitiva, uma igreja embrionária que estava nas mãos do Espírito Santo, e vemos como eles agiam, como acontecia o trabalho missionário daquela igreja, para que possamos aplicar os mesmos princípios ainda hoje no trabalho que nós realizamos. E aqui eu também destaco 3 pontos importantes. O primeiro deles: na igreja havia doutrina e comunhão. Aqui nós encontramos 2 pontos que são muito importantes para o crescimento da igreja, para a missão de pregar o evangelho. Doutrina. Você precisa ensinar aquilo que Cristo nos chamou para ensinar. Nós não podemos inventar uma nova doutrina, inventar um novo estudo. Nós não podemos ficar no púlpito pregando coisas que vão agradar o coração das pessoas. Não, nós precisamos pregar o Evangelho de Cristo, exatamente como ele é, exatamente como ele foi ordenado. Por outro lado, nós precisamos desenvolver também relacionamento com as pessoas. Uma igreja bem-sucedida é uma igreja que promove almoço para as pessoas que estão conhecendo a igreja, é uma igreja que visita, é uma igreja que tem comunhão entre os membros para que as pessoas que visitam possam ver ali um ambiente amigável, um ambiente receptivo. Nós precisamos estar trabalhando com isso também. Às vezes nós saímos para dar um estudo bíblico, mas não convidamos a pessoa para a igreja, a pessoa não tem comunhão. Então ela entende logicamente aquilo que está sendo ensinado, mas ela não toma a decisão de cumprir porque é muito estranho para ela. Porque geralmente nós apresentamos para a pessoa o seguinte: olha, você vai a partir de hoje comer diferente, se vestir diferente, pensar diferente, falar diferente. E ela fala: então eu vou ficar completamente sem ambiente, vou ficar completamente sem amigos. Quando nós levamos essa pessoa para a comunhão da igreja, ela naturalmente vai migrando o seu ciclo de amizades, ela vai migrando o seu ambiente para aquele ambiente religioso. E muitas vezes, quando nós chegamos a uma doutrina, ela já está vivendo, porque ela vê que as pessoas ali pensam diferente, comem diferente, fazem diferente,
e, apesar disso, elas vivem de maneira normal. As pessoas precisam ter um novo ambiente. A pessoa não pode simplesmente se deslocar do seu mundo e ficar numa igreja onde ela não tem amizade, onde ela não tem um ciclo de pessoas que estejam próximas a ela. É uma deficiência da igreja. Existe um estudo que diz que apenas 3% das pessoas se afastam da igreja por não concordarem com alguma doutrina, enquanto que 65% das pessoas que se afastam da igreja se afastam simplesmente porque não conseguiram criar um vínculo de amizade na igreja. Elas vão à igreja simplesmente como um membro, mas ninguém se aproxima delas e por isso elas acabam se afastando daquele ambiente. Precisamos trabalhar melhor a respeito desse tema. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é que eles cuidavam dos necessitados. Eles entendiam e atendiam à necessidade das pessoas. Eu sempre falo sobre isso aqui e vou repetir novamente. Todas as pessoas com as quais nós temos contato são necessitadas. Nós pensamos no necessitado somente como aquela pessoa que precisa de uma cesta básica, que precisa de roupa, que precisa de uma necessidade básica, mas todas as pessoas têm algum tipo de necessidade. Quando nós estamos atentos às pessoas, nós procuramos então um meio de atender essas necessidades e criamos um vínculo com aquela pessoa. Isso é suficiente? Não. Tem pessoas que recebem cesta básica a vida toda na igreja e muitas vezes são necessitadas a vida toda exatamente porque aquele é o único vínculo, o único acesso que Deus tem ao coração dela. Mas é uma maneira de você acessar a essa pessoa. E quando nós entendemos a necessidade da pessoa, a necessidade verdadeira, nós conseguimos acessar de maneira mais fácil. Outro ponto que eu quero destacar aqui é que Deus realizava o trabalho missionário daquela igreja. Isso é muito importante quando nós nos organizamos da maneira que Deus pede para nos organizarmos, quando nós nos preparamos da maneira correta. Quem faz o trabalho missionário é Deus. O texto diz, olha só, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Olha só que maravilha, Deus tinha um local para o qual ele desejava enviar os seus filhos amados, as pessoas que ele ama. Muitas vezes Deus tem pessoas ao redor, pessoas que estão ao redor da igreja, pessoas que ele ama, que estão receptivas para o evangelho, mas ele não quer enviar para a igreja porque a igreja maltrata as pessoas, a igreja maltrata os próprios irmãos. O que fariam com pessoas que vêm de fora? Nós precisamos tomar cuidado para que a nossa igreja seja um local receptivo, um local que abraça as pessoas e não um local de repelir as pessoas. A igreja ela precisa ser inclusiva e não exclusiva. Ainda na parte de quinta-feira nós temos o desafio. Pense em alguém que você gostaria que fosse um crente. Ore todos os dias para que ele tenha uma experiência pessoal com Jesus. A missão é apresentar Jesus para as pessoas. Evangelizar é apresentar Jesus para as pessoas. Não é apresentar a igreja, não é apresentar a doutrina, não é apresentar você mesmo, o seu próprio sucesso. É apresentar Jesus. Quando nós compreendemos isso, nós estamos cumprindo a missão. É Jesus quem faz as transformações. Quando ele chega na casa, ele arruma a casa. Se preocupe em apresentar Jesus e as doutrinas virão naturalmente. E o nosso desafio é quem você está discipulando e levando a um relacionamento com Jesus. Procure maneiras de trazer essa pessoa à comunhão com outros crentes. Eu já falei sobre isso. A igreja precisa apresentar Jesus para as pessoas e trazer para dentro aquelas pessoas que se apaixonaram por Jesus. Nós precisamos criar na igreja esse ambiente, um ambiente de pessoas apaixonadas pelo Mestre Jesus. Aqui na conclusão eu trago 3 pontos que eu considero relevantes e que resumem a lição dessa semana. O primeiro, a motivação ideal para pregar o Evangelho deve ser o amor que brota de uma experiência pessoal com Deus. Nós precisamos entender que a nossa própria experiência com Deus pode motivar outras pessoas, assim como aconteceu com as mulheres que foram até o túmulo de Jesus. Elas voltaram falando da experiência que tiveram no túmulo e a maioria não acreditou, as pessoas até zombaram delas, mas Pedro foi motivado a buscar mais. Isso pode acontecer conosco também.
nós falamos da nossa própria experiência, daquilo que Deus já fez por nós, e outras pessoas serão motivadas a conhecer mais profundamente. Segundo tópico, a espera faz parte da missão, mas essa espera não deve ser ociosa. Deus nos deixou ocupados com a missão de levar o Evangelho, de levar Jesus às pessoas que estão se perdendo nesse mundo. Terceiro ponto, na igreja primitiva, a união em torno dos princípios bíblicos resultou em bênçãos. Se nós queremos ter uma igreja que tem sucesso na missão, nós precisamos estar unidos ao redor dos princípios bíblicos e praticando o amor a todas as pessoas que se aproximam e também para aqueles que são de casa. Às vezes nós somos muito focados no amor ao próximo, no amor àquele que está distante e nos esquecemos do rebanho de Cristo que já está dentro do seu aprisco. Nós não podemos repelir também os nossos próprios irmãos. Eu deixo aqui a seguinte frase: a missão exige motivação, preparo e adaptação. A motivação que nós precisamos ter é cumprir a missão para ver Jesus Cristo voltando. É o amor que nós temos por Jesus que deve nos motivar. Nós precisamos ter no nosso coração o desejo do encontro com Jesus. Nós precisamos nos preparar para isso. Não podemos sair sem um planejamento. Nada que nós fazemos sem planejamento dá certo. Nós precisamos planejar, se nós estamos numa comunidade, queremos atingir aquela comunidade, nós precisamos entender as necessidades, ter um plano estratégico e ir até as pessoas para atender às necessidades delas. E outra coisa, adaptação. Todo plano que nós temos, ele vai ser provado no fogo e muitas coisas vão cair. Nós precisamos nos adaptar, porque nós temos um alvo. A nossa motivação, ela não deve cair diante do primeiro obstáculo que nós enfrentamos. E eu termino aqui com essa frase: a igreja foi unificada, exaltada e multiplicada. Seu testemunho entre os judeus era poderoso, não apenas em função dos milagres realizados pelos apóstolos, mas também pelo amor que os membros da comunidade tinham uns pelos outros e pelo seu serviço ao Senhor. Eu extraí esse texto do Comentário Bíblico Expositivo de Warren Wendell Wiersbe. Eu espero que esse estudo tenha sido bom para você, tenha sido produtivo. Eu tenho trazido 3 tópicos em cada dia da semana e pelo menos um apelo em cada um desses tópicos. E eu espero que isso motive você a estar se preparando para cumprir a missão ao lado de Deus, para que você seja um instrumento de Deus no cumprimento da missão. Eu termino aqui essa minha participação e você agora fica com o Lúcio e os comentários da parte de sexta-feira. Eu volto na semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Até a semana que vem, que Deus abençoe você e a sua família. Valeu, Marcos, valeu, Alexandre, obrigado aí pelas palavras, pela dedicação, obrigado por vocês serem essa bênção na vida de todos nós aqui do canal Entre Linhas. Vamos então às perguntas para discussão aqui no estudo adicional de sexta-feira. E a primeira pergunta é assim: em Filipenses, Paulo falou que pessoas pregavam Cristo por inveja, rivalidade ou ambição egoísta, né? Que lição maravilhosa foi essa semana, né? Aprendendo mais sobre isso. E aí a pergunta é: como então nós podemos evitar este erro de pregar a Jesus pelo motivo errado? Sabe, irmãos, meditando aqui nas considerações dessa pergunta, me veio a passagem, até anotei aqui, em Mateus 7,23, né? Quando Jesus pega e fala assim: afastes de mim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não conheço a vocês. Olha só, e aí continua o texto, mas Senhor, eu preguei, o Senhor, né? Mas tem um texto que é bem parecido, que é lá em Mateus 25, no verso 34, aonde Jesus fala: e ele falará aos da direita, vinde benditos do meu Pai, né, e habitai na mansão, na casa em que tem vos preparado, desde a fundação do mundo. E aí depois continua, né, o texto, e ele fala assim: vocês afastam porque vocês não fizeram nada. E aí eles vão perguntar: mas Senhor, quando que nós fizemos isso? Quando nós deixamos de fazer? E aí, sabe, esses 2 textos vieram à minha mente sobre essa questão de não cometer o erro de pregar Jesus pelo motivo errado, porque imagine Jesus na volta, ele chegar para mim e falar assim: Lúcio, eu não conheço você.
Pessoal, isso é muito sério, sabe? Nós devemos seguir a missão, mas com o motivo certo, né? Ou seja, nós precisamos estar assim com Jesus, que realmente nós sintamos que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo e fazendo a obra dele. Se há um orgulhinho aí dentro de você, se você faz alguma coisa, desempenha até uma coisa boa, um dom seu na igreja, você tem que ver por que você está fazendo, sabe? Sempre repensar isso. Por que você faz aquilo? Aí você vai pensar, bom, porque Deus é muito bondoso comigo, porque Deus é maravilhoso, e essa é uma forma de eu adorá-lo, de eu até ajudar um próximo com esses talentos. E não, como a gente vê, né, muita gente querendo aparecer, muita gente buscando a religião para se promover politicamente. Então assim, né, como a gente deve evitar esse erro? Conhecer muito bem Jesus, ser íntimo de Jesus, sabe? Essa lição, num culto de quarta-feira, acho que a Margarete, a gente estava orando por ela, porque ela teve um testemunho, sabe? Dizendo de que ela, sabe, ela sentiu-se muito íntima de Cristo. E é isso que nós precisamos sentir, sabe? Sentirmos íntimos de Jesus, porque daí nós vamos pregá-lo e vai ser uma coisa tão natural, uma coisa tão sincera, e não, né, por esses motivos aqui, né, que Paulo fala, por inveja, rivalidade e ambição, né, pessoal? Eu lembrei agora quando você vai fazer a escala de pregação, né, aí tem uns irmãos que é assim, é sábado, meu irmão, né? Você está sendo chamado para pregar numa quarta-feira, Deus sabe quem vai estar sentado na quarta-feira lá. Então parece que nós temos níveis, né, de culto, né? Um culto do sábado, só quero pregar no culto do sábado. E no culto do domingo, culto de quarta são de segundo grau, terceiro grau, né? São de níveis inferiores, né? Então, irmãos, né, que nós preguemos a Jesus pela motivação correta, para que a gente evite esses erros. Pergunta 2. Qual tem sido a sua experiência com o amor de Deus? Essa pergunta, né, para mim, para você, né, cabe a você também parar o vídeo aqui, refletir qual tem sido a sua experiência com o amor de Deus. Você tem sentido a presença e o amor de Deus na sua vida? A pergunta continua, você poderia pregar com sinceridade e com honestidade sobre a bondade de Deus? Você poderia realmente, sabe, falar do amor de Deus na sua vida? E você realmente poderia testemunhar diariamente da sua vida? Assim, eu posso hoje, né, compartilhar com vocês, Deus tem sido muito bom comigo, com a minha família, com meu filho, né, principalmente, o Murilão, está cada dia mais forte, cada dia fazendo as coisinhas que ele tem que fazer, e ó que ele é um menino especial, mas, como eu sempre falo, é uma alegria, é um privilégio ter ele em casa e principalmente vê-lo com saúde, sem resfriado, sem essas tranqueiradas aí que quem é pai sabe, né? Que o filho começa a ter essas febres, essas coisas, a gente já começa a ficar preocupado. Então Deus tem sido muito bom conosco, comigo, com a minha esposa Flávia. E não que a gente mereça, mas uma coisa que me faz refletir é como, né, o estudo da lição mostra, né? Você tem que conhecer esse Deus, você tem que saber que Ele está presente em sua vida, quer nos momentos difíceis, quer nos momentos fáceis, alegres da sua vida. E a última parte da pergunta é assim, qual seria o seu testemunho, né? Como eu já estava começando, né, meu testemunho é que Deus tem cuidado muito bem da minha vida, apesar de nós não sermos merecedores, mas Deus, na sua misericórdia, tem dado instrução, tem dado direção nas nossas vidas, tem nos feito pessoas úteis, né, na obra dele, nos usado aonde quer que a gente vá. Eu tento ser a mesma pessoa, né? No trabalho, na igreja, no prédio, sabe? Porque tem pessoas que às vezes têm 3 personagens, né? Então eu tento sempre ser a mesma pessoa, né? Para não criar muitas máscaras, não criar personagens, acho que isso é muito legal, né? Então assim, Deus tem sido muito bom na minha vida, eu tenho muito testemunho a dar para outros que passaram por muitas dificuldades. Não que minha vida tem sido muito fácil em todos os aspectos, mas nos momentos mais difíceis fica aquela historinha das pegadas da areia, né? Nos momentos mais difíceis eu só vi 2 pegadas. Era a pegada de Cristo carregando a gente no colo. Então, essa é a nossa vida. Eu tenho certeza, até pela palavra de Deus, né, que o cristão aqui não está aqui só para ser feliz, só para vencer, só para eu profetizar a bênção, eu sei disso. Então, sabendo da palavra de Deus, sabendo dessa presença de Deus na minha vida, a gente vai seguindo a vida. Quer, né, estejamos aí na bonança, quer que estejamos aí no aperto, sempre estamos na presença de Deus. Isso não deve abalar a nossa fé e, por enquanto, louvado seja Deus, não tem abalado a nossa fé lá em casa. Então, 3. Qual tem sido, então, a sua experiência em esperar no Senhor e confiar nele com fé?
como, né, a pergunta 2 e a pergunta 3 meio que, né, o meu testemunho do amor de Deus na minha vida e também essa questão qual tem sido a sua experiência esperar no Senhor e confiar nele. Sabe, irmãos, como diz o Ricardo, eu sou muito cartesiano, é muito lógico. Então assim, ou Deus existe ou Deus não existe. Bom, se Deus existe, então Ele é Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, onipotente. E Ele tudo sabe, Ele tudo fez. Se ele tudo fez, Ele me fez. Ele é o meu Criador. Se Ele é o meu Criador, Ele tem um propósito na minha vida. Agora eu tenho o livre-arbítrio, posso escolher seguir isso ou não seguir o propósito dele na minha vida. Sou livre, né? Diariamente eu tento seguir e esperar nele todas as coisas que Ele tem feito. Muitas coisas Ele fala, espera, né? Muitas coisas eu tenho que falar, Senhor, me ajude, eu vou dar um passo aqui, mas me ajude, porque eu não tenho muito discernimento para dar, não. Se for para dar errado, por favor, fecha agora as portas aqui para não fazer cagada na minha vida. E assim você vai tendo, esperando, confiando nele, confiando que Deus vai estar te dirigindo sempre. E uma coisa que eu sempre falo com os jovens é assim, pessoal, se você quer colher tomate, né, você tem que plantar tomate. Então eu tento, né, sempre plantar muito tomate, para que eu colha os meus tomates. O problema é que as pessoas hoje, muitos amigos meus que eu vejo muito próximos, eles começam a plantar cebola e depois quer colher tomate. Meu amigo, você vai colher cebola. E aí começa a colher cebola quando você corta chora, você sabe. E aí o pessoal fica reclamando, né? Saindo do figurativo, muitas vezes na sua casa você não tem um culto familiar, na sua casa você não tem momentos de oração, na sua casa você não dá atenção para sua esposa, não dá atenção para o seu filho, na sua casa parece uma casa de qualquer pessoa do mundo. Entra na sua casa, tem que ser casa de adventista, irmãos. Alguém tem que entrar na sua casa e falar assim, nossa, isso aqui é casa de adventista, tem que sentir alguma coisa diferente, sua casa tem que ser diferente, né? E não só coisas do mundo e assistir coisas do mundo. Então essa tem que ser a nossa experiência, sabe, no Senhor. Que se a gente quer colher as coisas sagradas, nós temos que plantar as coisas sagradas. Infelizmente, muitos amigos, irmãos queridos, não sei se eles creem que eles são mais poderosos ou mais inteligentes do que Deus, né? Que talvez o que Deus fale não seja tão legal assim, e aí eles plantam umas outras coisas, só que depois, a longo prazo, principalmente que a gente vai ficando velho, né? Vai vendo assim a longo prazo, você vai vendo assim, irmão, meu amigo, não adianta você fugir. O caminho da felicidade é por aqui. É apertadinho de vez em quando, né? Mas é por aqui. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por ter aguentado até aqui. #fui até as perguntas do Lúcio, né? Que não é fácil não, até no finalzinho. Mas espero que você também reflita nessas perguntas sobre como evitar pregar Cristo pela razão errada, né? Qual a sua intimidade com Cristo, suas experiências e o seu testemunho, beleza? Então vamos encerrar esse vídeo assim como nós começamos, através de uma palavra de oração. Oremos. Santo Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque verdadeiramente hoje nós podemos falar que até aqui o Senhor nos conduziu, até aqui o Senhor, né, nos abençoou. Obrigado pela tua companhia, obrigado principalmente pela tua paciência. Obrigado porque o Senhor olha para cada um de nós e não vê, ó Pai, o monte de pó que nós somos agora, mas o Senhor vai vendo o que nós podemos nos tornar em Tuas mãos, ó Pai. Muito obrigado. Obrigado aí pela bênção do Alexandre, do Marcos André. Obrigado pela companhia de todos os amigos e irmãos aí que acompanham. Que o Senhor continue, ó Pai, nos guiando, quer seja por caminhos tortuosos, por caminhos suaves, não importa, mas que o Senhor seja sempre a nossa companhia constante. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, pessoal, então nos vemos agora já na 7ª lição. A 7ª lição dessas 13 é realmente a lição do meio, onde vamos estudar aqui missão em favor do meu próximo. Beleza? Nos vemos até lá, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau.